do Espírito Santo nesta manhã de domingo. E chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Luz do Mundo. A Luz do Mundo. Evangelho de João, capítulo 1, de versículo 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 1, de versículo 1 a 18. A palavra diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Esses foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, de quem está se falando que é a palavra? Quem é essa palavra? Essa palavra é Jesus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra. E olha como está escrito: no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, e a palavra estava junto de Deus, e Jesus estava junto de Deus, e a palavra era Deus, porque Jesus também é Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Jesus já existia no princípio da criação, junto de Deus, o Pai. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Tudo, no céu e na terra, tudo foi feito por meio de Jesus, e sem ele nada foi feito de tudo que existe na face da terra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista, o profeta. Ele veio como testemunha, para dar testemunho de Jesus, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, não era João Batista a luz, mas veio para dar testemunho de Jesus, a luz.
Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Jesus ilumina todos com a sua luz. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus se fez carne e veio habitar conosco, veio morar conosco. Ele veio ao mundo por nós, mas aqueles que eram seus não o reconheceram. O povo de Israel virou as costas para Jesus. Ele veio para que era seu, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. A quantos, porém, o acolheram? Aqueles que creram em Jesus, o Filho de Deus, deu-lhes o poder, deu-lhes o batismo do Espírito Santo e deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome, no nome santo de Jesus. Esses foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que um dia receberam essa graça de receber o Espírito Santo, eles nasceram de novo e foram gerados agora por Deus. Por isso se tornam filhos de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E Jesus se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Filho único, é o primogênito. João Batista dá testemunho de Jesus, dá testemunho dele e proclama: foi dele, foi de Jesus que eu disse: aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Antes de eu nascer, Jesus já existia há milhares, milhares, milhões de anos. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que trouxe a graça para nós. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus também, ele está na intimidade de Deus Pai, foi quem o deu a conhecer a nós. Foi Jesus que apresentou o Pai para nós. E o Pai apresentou seu Filho para nós. Irmãos, o que essa palavra quer dizer? Que antes de existir a humanidade, antes de existir Adão e Eva, Jesus já existia. E ele estava na presença, na graça do Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso ele é o Filho primogênito, é o primeiro. Porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele não é carnal. Nós vivemos no mundo carnal. Quando Maria estava no mundo, ela era carnal. Quando o Espírito Santo realizou um milagre no ventre de Maria, para que Jesus nascesse, Maria era carnal. Mas antes de Maria nascer, antes de Maria existir, quem é que realizou a vontade de se fazer a Maria? O próprio Senhor, junto na presença do Pai. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele, antes da humanidade existir. Mas Jesus viveu no tempo carnal também. E no tempo carnal, Ele nasceu do ventre de Maria. Mas no reino de Deus, o mundo espiritual que existe, Jesus já existia muito antes de Maria.
e Ele é Deus, porque também Ele é o Filho de Deus e é Deus. E através do amor de Jesus, da graça de Jesus, da luz de Jesus, aqueles que creem no seu nome recebem a bênção maior, a vinda do Espírito Santo, e se tornam filhos de Deus, legítimos, não pela carne, mas por Deus, pelo Espírito. Amém, queridos irmãos? Vocês entenderam? Antes do mundo existir, Jesus já existia. Amém.